A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é uma alegria poder estarmos juntos. Eu quero, aqui nesse instante, dar as boas-vindas a todos a mais esta aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus de Emissão do Distrito Federal. Nosso pastor presidente, pastor Douglas Batista, e esta escola tem a coordenação da missionária Dirley. Nós estamos esse trimestre estudando uma edição especial da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, classe de jovens e adultos, o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Iniciamos a exposição no domingo passado e hoje estamos dando sequência com a lição de número 2, que tem por título Despertamento Espiritual, um Milagre. O nosso texto áureo nos diz: E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Carta aos Romanos, capítulo 13 e versículo 11. A verdade prática da lição nos diz o seguinte: o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, para essa lição de número 2 desse trimestre, está no livro de Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 7, e no livro de Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Vamos ler a palavra do Senhor. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes, os pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes, e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Meus queridos irmãos, esta lição bíblica tem por objetivo geral reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. Os objetivos específicos. Primeiro, explicar aos alunos os objetivos dos despertamentos espirituais. Segundo, enumerar as finalidades do despertamento. E terceiro, ilustrar que Deus cumpre com as suas promessas. Glória a Deus, meus amados, por essa revista, por esta lição muito oportuna. Essa lição, na verdade, ela é uma reprodução de uma lição bíblica do ano de 1993,
que saiu ali da pena do famoso missionário sueco Eurico Bergsten. Ele escreveu esta revista na década de 90 e agora a nossa casa publicadora reedita para esse momento especial e singular que está vivendo o nosso país e o mundo. E essa lição bíblica que temos em mãos fala exatamente sobre o despertamento espiritual. Antes de iniciar a exposição, vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, rogamos a tua inspiração para o manejo e exposição da tua palavra. Dá-nos sabedoria, entendimento, Senhor, despertamento da tua parte, e que também a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, possa encontrar guarida em cada vida, em cada coração. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de fazer a exposição da lição e a título de contexto histórico, nós precisamos compreender e olhar para essa lição bíblica e ver nela o cumprimento da palavra de Deus. Na história, nós sabemos que o povo de Israel, por haver desobedecido a Deus e se apartado dos seus caminhos, foi levado cativo pelas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, para o cativeiro. Na verdade, houve 3 levas de cativos para a Babilônia. A primeira leva no ano de 605 a.C., e naquela leva foram levados nobres de Judá, entre eles Daniel. Alguns anos depois, em 597, houve a segunda leva de cativos, no meio dos quais foi o conhecido profeta Ezequiel. E a terceira e última leva de cativos, a ocasião em que Nabucodonosor destruiu a cidade e também saqueou e destruiu e queimou o templo, aconteceu no ano de 586 a.C. E ali se iniciou então o período de cativeiro para o povo de Israel. No entanto, havia uma profecia da boca do profeta Jeremias que esse cativeiro ia durar 70 anos. E nós estudamos na lição da semana passada que Daniel, lendo o livro de Jeremias, encontrou esta passagem e pôs-se a orar. E foi despertado por Deus para clamar pela volta do povo, né? Para que Deus materializasse a sua promessa. E vai haver então, e houve então uma mudança global, né? O império que existia então, estabelecido, era o Império Babilônico, e agora vai ser suplantado pelo Império Medo-Persa. E o homem que Deus vai usar para fazer transformação e dar cumprimento à sua palavra se chama Ciro o Persa. Ciro, ele anexou, né, ele anexou a Pérsia à Média lá pelo ano 549, mais ou menos, antes de Cristo. E alguns anos depois ele vai, então, ser vencedor, né, vai invadir a Babilônia, vai tomar a Babilônia e vai cair ali, então, a Babilônia nas mãos do Império Medo-Persa. No livro de Daniel está narrado o momento em que isso aconteceu, vimos na semana passada, quando havia uma festa, né, uma orgia dentro do império, capitaneada ali pelo príncipe regente, até na época, então, o filho de Nabonido, que era o rei de Babilônia, que era o Belsazar, né? E Deus intervém ali no curso da história, escrevendo na parede que o reino tinha chegado ao fim. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto e caiu, então, o Império Babilônico. Estamos no ano 539 a.C. Ciro, assim que assume o trono, no ano seguinte, 538, ele edita, né, um decreto autorizando ao povo de Israel e a outros povos cativos a voltarem para as suas terras. No que diz respeito especificamente ao povo de Israel, é o contexto histórico então, desta lição bíblica que nós temos em mãos. Eu quero aqui já aproveitar a você e passar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido aluno, aplicado no estudo bíblico da escola dominical, que você precisa, para compreender o contexto histórico desta lição, ler o livro de Esdras, né? E também ler o livro de Neemias, que são os livros que estão na Bíblia e que trazem esse registro desse período e que servirão de suporte para esta lição bíblica deste trimestre. Então, no primeiro ponto da nossa revista, nós temos aqui o despertamento espiritual emana do próprio Deus. E aqui nos diz, no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo, vimos isso na lição da semana passada, e em resposta à oração de Daniel, despertado para orar,
Deus agora vai despertar o espírito de Ciro. O que nos chama aqui a atenção, nesse primeiro tópico, é que o despertamento vem de Deus. O que é despertamento? Despertamento, uma palavra já diz, é trazer fazer a pessoa acordar, né? Despertar também pode significar o avivamento. Aquilo que está morto, aquilo que está parado, aquilo que está minguado, aquilo que não tem vida, ressurge, renasce, renova-se pelo despertamento. E o autor de todo despertamento é Deus. Deus é o autor do despertamento. Deus é o autor da vida, né? A Bíblia, ela nos exorta em várias passagens, como lemos também aqui no textuário, né, a sermos despertados pelo Senhor, né? E esse tempo que estamos vivendo agora é um tempo que precisamos de despertamento. E Deus é o agente do despertamento no meio do seu povo. Então Deus desperta a Daniel e agora ele vem usar, né, um homem que não o conhece, que não lhe serve, que não é judeu, um gentio, um persa chamado Ciro, um soberano, para fazer cumprir, então, os seus desígnios. E aqui chama a nossa atenção o que está lá na carta, né? Melhor dizendo, no livro do profeta Abacuque, capítulo 13, versículo 2, onde a palavra de Deus nos diz sobre despertamento o seguinte: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida. Então, queridos, aqui nós temos um profeta, Abacuque, né, orando por um despertamento, orando por um avivamento. Então, o avivamento, ele começa da oração. Aqui, no caso, o texto que nós temos em mãos começou com a oração de Daniel, né? E nós vamos ver mais adiante quais são os ingredientes do despertamento que estão aqui nesse texto, mas já posso já lhe adiantar que o despertamento ele vem pela oração. Abacuque clamou por um avivamento e Deus usou, então, no caso, na nossa passagem aqui, na nossa revista, a Ciro, né? É verdade que Deus também usou Nabucodonosor. Lá no livro de Jeremias, Jeremias chama Nabucodonosor de meu servo. Deus, usando Jeremias, chama Nabucodonosor de meu servo. Então, o Deus que levantou Nabucodonosor e que o usou para punir o seu povo, é o mesmo Deus que agora vai usar Ciro para destruir o Império Babilônico e restabelecer o seu povo, devolver ao seu povo, né? Fazer com que o povo retorne para Jerusalém e retorne para a sua terra. Então, o despertamento emana de Deus, porque Deus é o autor do despertamento. E que nós aprendemos também aqui neste ponto, queridos, é que Deus, ele usa quem ele quer para dar cumprimento aos seus desígnios. Ele faz uso de governantes poderosos mundiais para realizar seus propósitos soberanos. Aqui nós temos Ciro, como disse eu, um gentio, mas chamado por Deus e meio ungido lá por Isaías. No capítulo 44, versículo 28 de Isaías está dito: que digo de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás erguido. Então, meus queridos, antes mesmo de Ciro nascer, né, 150 anos aproximadamente, ou entre 150 e 180 anos antes de Ciro nascer, Isaías estava profetizando a vida de Ciro, citando-o pelo nome. Observe o que está escrito ainda em Isaías, no capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E ainda o que diz o capítulo 45, o versículo 13: eu o despertei em justiça, no caso aqui falando de Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então, amados, veja o alcance, né, da ação divina. Quando Deus tem seus planos, quando Deus tem seus propósitos, ele usa quem ele quer para materializar e para cumprir esses propósitos. Além de Ciro, poderíamos ver, por exemplo, o caso de Faraó. Veja o que está escrito lá em Romanos, capítulo 9, e versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Glória a Deus. Então, queridos,
Faraó, na verdade, ele foi um protagonista usado por Deus para manifestar a sua glória. É verdade que no primeiro momento Faraó endureceu o seu coração, mas depois, com as pragas, Deus foi lá e endureceu para mostrar a sua glória, o seu poder e realizar suas obras portentosas na terra do Egito e mostrar que somente Ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. O Deus que endureceu o coração de Faraó para mostrar a sua glória é o mesmo Deus que vai agora usar Ciro. Já tinha usado antes Nabucodonosor para cumprir os seus desígnios. A Bíblia nos diz, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 2, versículo 1, de 1 a 7, que César Augusto, imperador de Roma, fez publicar um censo em todo o seu império. E por causa desse censo, José teve que viajar com a sua esposa que estava grávida, Maria, para Belém, para se recensear. Né? E quando ele chega em Belém, se cumpre os dias do nascimento da criança, e Jesus vai nascer ali em Belém da Judéia, para cumprir Miqueias, profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Então veja que aquele edito do Império Romano, aquele edito de César Augusto, que era tido como um Deus, foi por ordem divina. Glória ao nome do Senhor. É claro que César Augusto não sabe, morreu talvez sem saber disso, mas Deus cumpre. Deus usa os soberanos, Deus usa os poderosos, Deus usa os príncipes, usa os grandes deste mundo para cumprir os seus propósitos, porque Ele é soberano, Ele é Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Amados, vejam que nos diz Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Aleluia. Então, amados, a política externa dos persas, na cabeça de Ciro, de permitir que os exilados voltem, mais do que isso, dar recursos financeiros para a viagem de retorno, e mais do que isso, providenciar materiais e utensílios, né? Dá também apoio, né, logístico para esse retorno e também mandar material e suporte para a reconstrução do templo e a devolução dos utensílios sagrados que Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém. Todas essas medidas tomadas por Ciro foi Deus que plantou no seu coração. Aleluia. O Deus que despertou. A lição é sobre despertamento. Então, o Deus que despertou o espírito de Ciro, o Deus que incutiu na mente de Ciro tomar aquela decisão política, é o Deus que está regendo também o nosso país, a nossa nação e as nossas vidas. Aleluia. E aqui na nossa lição nos diz, ainda no tópico primeiro, por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse, lá em João 13:8, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aleluia. Então nós não sabemos, não compreendemos, mas cremos e testemunhamos que Deus é aquele que age, aleluia, para cumprir os seus propósitos. Então, amados, precisamos também observar aqui que Deus está usando Ciro, né? Assim que ele assume, ele toma logo essa primeira medida, já expede logo esse decreto, porque Deus está agindo, Deus está despertando, né? Usando Ciro para um propósito maior, que é cumprir a sua palavra, porque ele vela pela sua palavra. Glória a Deus. Aqui nós temos, amados irmãos, já passando aqui para o tópico 2 da nossa revista, o item que nos diz o seguinte, as finalidades do despertamento. E no subtópico 1 nos diz a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no espírito dele, dominado pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios divinos relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito, ou édito,
autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor em Jerusalém, que é em Judá. Começava assim uma restauração nacional do povo israelita. Glória a Deus. Observe, amados, a ação de Deus. A lição fala sobre o milagre do despertamento. Depois de 70 anos de cativeiro, quando não havia mais esperança, quando não havia mais nenhum vislumbre de restauração, de reparo, né? Deus então muda agora os tempos e as eras. Deus muda agora o cenário político, Deus faz substituir agora o império, e Deus agora vai então cumprir com a sua palavra, que dita por Jeremias, para restaurar então o seu povo. Eu quero que você observe aqui nesse texto que Deus é aquele que vela pela sua palavra para a cumprir, né? A história ela nos mostra que, na verdade, houve 3 levas de retorno, né, dos exilados para Jerusalém. Assim como Nabucodonosor levou 3 levas de cativo para a Babilônia, Deus permitirá que haja 3 levas de retorno para Jerusalém. Então, a primeira leva de retorno de exilados aconteceu aqui com esse edito, o édito de Ciro, no ano 538 a.C., sob a supervisão de Zorobabel, que era um príncipe, né, descendente da casa de Davi, e ali nós temos um retorno de cerca de aproximadamente 50 mil cativos, que vão voltar para a difícil tarefa de restaurar Jerusalém e reedificar o templo. Depois nós vamos encontrar a segunda leva no livro de Esdras, no capítulo 7, quando o próprio Esdras vai ser enviado por Artaxerxes, que é um dos posteriores reis que sucederão o trono persa, né? Em 458 a.C., para restabelecer a vida espiritual do povo. E por último haverá uma terceira leva, 13 anos depois de Esdras, sob a supervisão de Neemias, que vai ser enviado também por Artaxerxes como governador, né? Lá no ano 445 a.C. Eu quero, então, aqui neste ponto, né, falando sobre a restauração nacional, chamar a atenção dos irmãos de que não são todos que se dispõem a atender o chamado de Deus, não são todos que discernem os tempos, não são todos que são capazes de identificar a ação de Deus, o que Deus está realizando no mundo. A grande maioria dos judeus não quis voltar, quis permanecer na Babilônia, já estavam estabelecidos lá, alguns já tinham nascido e crescido lá, não é? Há registros históricos que eles estavam vivendo bem, estavam afortunados, né? Já tinham bens, então eu não iria voltar para Jerusalém, uma terra distante, a viagem também era perigosa, a terra estava destruída, a terra estava abandonada, tomada por inimigos. Então era muito mais confortável ficar em Babilônia, cuidando dos seus interesses pessoais. A maioria dos judeus estava então acomodada a uma vida na Babilônia. E nossos dias hoje também é assim, meus irmãos. Nós temos muitos crentes que estão acomodados, estão alheios à ação de Deus, ao que Deus está fazendo, não é? E precisam ser despertados pelo Senhor, né? Despertados para fazer parte do projeto de Deus de restauração deste país, desta nossa nação chamada Brasil. Aleluia. Precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos entender o que Deus está fazendo, quem Deus está levantando e qual é o propósito dele para esta nação. Não podemos, amados, passar indiferentes, passar indolentes, adormecidos, mas sermos despertados pela palavra do Senhor, sermos acordados pelo sacudir do Espírito Santo de Deus para tomarmos parte nesse grande projeto de restauração desta nação, deste país e do nosso povo. Glória ao nome do Senhor. E esta revista, esta lição veio para esta finalidade, para acordar o povo de Deus, parar de olhar para o seu próprio umbigo, parar de olhar para os seus próprios interesses pessoais e, se for o caso, dizer: Senhor, eis-me aqui, tu és poderoso para me usar, como usasse a Esdras, como usasse a Neemias, como usasse a Zorobabel e a tantos outros homens de Deus que foram levantados para cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, não há debaixo do céu glória maior do que ter sido usado por Deus, do que ser um instrumento nas mãos do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Além da restauração nacional, né, aqui no tópico 2, nós temos a restauração espiritual, que é o segundo subitem desse tópico, restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem
como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre-arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não uma orientação divina. Por isso, nem todos que experimentam o despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento, e este na sua restauração espiritual. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, meus queridos, o despertamento ele é essencialmente espiritual. Não há despertamento sem a renovação espiritual. Agora, eu preciso chamar a sua atenção para este ponto. É que aqui o pastor, o comentarista, ele nos diz, só são usados por Deus aqueles que cooperam com Deus. É preciso fazer a nossa parte, né? Deus poderia ter mandado um anjo, né, para matar o inimigo e para fazer o povo voltar, né? Nós sempre queremos que Deus mande um anjo, que Deus mande sopre o vento, faça. Mas Deus quer usar os homens, Deus vai usar o soberano que está ali. A Bíblia nos mostra isso, por exemplo, lá em Mateus capítulo 2, versículos 13 e 14, quando Herodes o Grande ordena a morte dos primogênitos, né? Quando ele descobre que foi traído pelos magos e vai ordenar a morte do primogênito. Antes disso, Deus aparece em sonho a José e orienta que ele pegue o menino e sua mãe e vá fugir para o Egito, vá ser refugiado no Egito. Observe, Deus poderia ter mandado um anjo para matar Herodes o Grande, como fez mais tarde com Herodes Agripa, lá em Atos capítulo 12. Né? Mas Deus não fez, Deus mandou que José fosse para o Egito. Então, o agir de Deus, né, o trabalhar de Deus, requer em alguns momentos a cooperação do homem. O homem precisa dizer sim a Deus. O homem precisa anuir ao projeto de Deus. É Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías, usa-me a mim, glória ao nome do Senhor. Né? Então, o livramento do menino Jesus das mãos de Herodes o Grande, lá em Mateus capítulo 2, contou com a participação de José. José poderia ter resistido, ter discordado e não levar o menino para o Egito, mas ele levou e ficou lá até o tempo que Deus mandou. Quando Deus mandou voltar, ele contou. Então precisamos, queridos, de estar sensíveis, né, à ação de Deus na nossa vida, para poder o Senhor, então, nos despertar espiritualmente. Glória ao nome do Senhor. No item 3, queridos, nós temos aqui o seguinte título: Deus cumpre as suas promessas. O subtópico 1 diz: a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá e de Jerusalém. Jeremias 27 e 12. Então aqui eu quero chamar a sua atenção para isso. Deus é aquele que vela pela sua palavra para a cumprir. Pela boca de Jeremias, Deus prometera que o cativeiro iria durar 70 anos. Vamos ler um texto bíblico que nos fala sobre isso. Jeremias capítulo 25, versículos 8 a 11, que nos diz: Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo e a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Glória a Deus. Veja ainda o que nos diz sobre este assunto, Jeremias 25 e 12. Acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Então, observe, amados, que Deus é aquele que cumpre com a sua promessa. Que promessa? Que de retorno. Depois de 70 anos, o povo iria voltar. E Deus vela pela sua palavra. Aleluia. Você que me ouve nesta manhã, meu querido irmão,
Qual é a promessa que Deus te fez? Deus é aquele que vela pela sua promessa. Deus é fiel, a sua promessa não falha. Pode falhar céus e terra, mas Deus está velando pela sua promessa. Aleluia! 70 anos depois, 70 anos se passaram, aleluia, e Deus está ali pronto para cumprir com a sua promessa. Glória ao nome do Senhor. E agora chegou o tempo dele operar um grande milagre, o milagre da restauração, trazer o seu povo de volta a Jerusalém, depois de 70 anos de exílio na Babilônia. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia nos diz no livro de Salmos, capítulo 126, e verso 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Aleluia. Era um sonho, era algo inimaginável. Quando Deus trabalha, quando Deus age, quando Deus faz, aleluia, nós ficamos numa atmosfera de espanto, aleluia. Deus cumpriu a sua promessa. Glória ao nome do Senhor. As nações puderam contemplar, puderam ver a maravilha, a glória do Senhor. Quando Deus traz o despertamento, quando Deus intervém, quando Deus age na história, Ele é glorificado, porque Ele é Senhor dos céus, Ele é Senhor da terra, Ele é soberano, Ele é Senhor, aleluia. Ele é aquele que manda e que não é mandado, e tudo tem que obedecer às suas ordens, aleluia. Até mesmo Ciro vai ter que editar o decreto, aleluia, vai ter que expedir a ordem, vai ter que mandar os materiais, vai ter que mandar recurso, porque é Deus que está ordenando. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Veja ainda o que nos diz, querido, Jeremias, capítulo 27, versículo 22. A Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que eu os visitarei, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Aleluia. Então, Deus que falou é o Deus que está agora, meus irmãos, a cumprir com a sua palavra. E como nós já ressaltamos, nem todo mundo está participando deste gozo, né? Nem todo mundo está entendendo, está compreendendo o agir de Deus. Como nós já falamos, grande parte dos judeus preferiu ficar em Babilônia, indiferentes, né, ao agir de Deus, acomodados à vida da Babilônia, acomodados ao conforto, né, e alheios ao agir de Deus e da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Meus amados irmãos, outro ponto que é interessante observar aqui é que a ordem de retorno priorizou o reino de Deus. Porque quando Ciro deu o decreto e autorizou o retorno, Zorobabel retorna com o povo, com os exilados, a primeira coisa que ele vai fazer é erguer um altar. A ordem é para reedificar o templo, reedificar a casa do Senhor. E observe no texto que nós lemos, um texto bíblico base, né? Que no versículo 1 diz que Deus despertou o espírito de Ciro. E no versículo 5 de Esdras, primeiro, diz que todos aqueles cujo espírito Deus despertou. Aleluia. Então Deus desperta Ciro e também Deus desperta aqueles que ele vai usar para cumprir seus propósitos. Então Deus está contando comigo, Deus está contando contigo, meu irmão, com cada um de nós, que sejamos despertados pelo seu espírito. Aleluia. Para integrar esse exército celestial que irá marchar, aleluia, para estabelecer o reino de Deus nesta terra. Glória ao nome do Senhor. Veja, meus queridos, que a reedificação da casa do Senhor foi a prioridade, né? Hoje em dia não é mais prioridade o reino de Deus. Quando o povo voltou com Zorobabel pela ordem de Ciro, voltou para reconstruir o templo. Não voltou para reconstruir estrada, não voltou para reconstruir. A ordem, a prioridade era a casa do Senhor, porque a vida espiritual é que é a prioridade, meus amados irmãos. Muitos hoje estão colocando a vida espiritual em último lugar. Até agora, há pouco nessa pandemia, vimos que fecharam a igreja, porque não precisa de igreja aberta. E depois que se abriu várias coisas, vai se abrir a igreja em último lugar, porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não sabe o valor de uma vida espiritual, aleluia. O mundo é materialista, o mundo só pensa nas coisas terrenas, efêmeras e passageiras, mas nós temos em nós a semente da eternidade, porque fomos criados à imagem e à semelhança do nosso Deus. Nada adianta ter tudo aqui na terra e não ter a salvação em Cristo Jesus, porque Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma. Que Deus nos dê nesta manhã discernimento para priorizar o seu reino, a sua casa e priorizar a Ele e a sua palavra. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqui nós temos, já caminhando para o item 2,
do tópico 3, que diz: Deus renova as suas promessas de bênçãos. Glória a Deus. Quando há um despertamento, né? Deus, ele abençoa o seu povo. Aleluia. Observe, amados, que essa, essa, esse despertamento espiritual pode ser ilustrado pela visão de Ezequiel, lá no capítulo 37, sobre o vale de ossos secos. Nós conhecemos aquela passagem. Ezequiel viu um vale de ossos secos. Em Ezequiel 37, de 11 a 13, nos diz: Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto, profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. Aleluia. Então, a restauração de Deus, o cumprimento da promessa, a bênção de Deus. Deus renova a nação. Não é? O povo estava no cativeiro, dizendo: nós estamos aqui como ossos secos, Deus vai dar vida, Deus vai avivar, Deus vai restaurar, aleluia. Talvez pensaram que iam perecer, chegou o meu fim, Deus tem um novo começo, Deus está reescrevendo a tua história, não chegou ainda o teu fim, não terminaram ainda os teus dias, aleluia. Deus é aquele que renova, Deus é aquele que restaura, aleluia. Como Elias pensou que iria morrer debaixo do zimbro, vai meu filho até lá, Horebe, que eu quero falar contigo, eu quero renovar teu ministério, eu tenho ainda muitas coisas para cumprir através da tua vida. Glória ao nome do Senhor. E a restauração também é espiritual, porque aqui em Ezequiel 37 ele vai profetizar ao Espírito. Vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre esses mortos. E o Espírito veio dos quatro ventos e eles foram avivados e se levantou um grande exército. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a restauração da nação de Israel, tanto do ponto de vista administrativo, político, quanto espiritual, é retratada aqui anos antes pela visão que Deus deu a Ezequiel no Vale de Ossos Secos, no capítulo 37 do seu livro. Glória ao nome do Senhor. E nós temos bênçãos do avivamento. Essas bênçãos estão aqui na nossa revista. Não é? Nós temos a bênção do batismo no Espírito Santo, revestimento de poder. Nós temos a bênção da unção maravilhosa que vem do alto, a bênção dos dons espirituais. E no item 3 diz: Deus renova a fé dos abatidos. O despertamento nasce da oração e só pode prosseguir se a chama da oração continuar acesa. Não há avivamento sem um retorno à oração. Não há um avivamento, amado, sem um retorno à palavra de Deus. Como eu disse, o agente do avivamento é o Espírito Santo. Aleluia. Ele quem age em nós para avivar, para nos consolar, para nos levantar. Né? Lá em 2 Coríntios 3 e 6, ele diz: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito ele vivifica. Aleluia. Em Efésios 2 e 1 diz: e nos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. E no versículo 5 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia. Então o Espírito é quem vivifica, é o Espírito, aleluia, quem comunica a vida. Mas ele só vai vivificar, só vai despertar onde há um ambiente de oração. Não há despertamento sem oração, não há despertamento sem clamor, sem lágrimas. Daniel clamou, Daniel buscou, Daniel chorou, Daniel entrou no altar, aleluia. Daniel foi despertado. E num ambiente de oração, Deus trará o despertamento. Não há avivamento, não há despertamento sem uma volta à palavra de Deus. Daniel começou lendo a palavra, lendo Jeremias, e em seguida ele orou na oração e na palavra. Deus trará o despertamento. Não há despertamento sem a volta à verdadeira adoração. O povo voltou para reconstruir o templo. O templo é lugar de adoração, o templo é lugar de sacrifício, de invocar o nome do Deus Todo-Poderoso. E por último, não há despertamento sem confissão de pecados. Veremos nas lições a seguir que alguma coisa vai ter que ser reparada naqueles tempos, pela mão de Esdras, pela mão de Neemias, lançar fora o pecado, lançar fora aquilo que não agrada a Deus, para que haja um ambiente e um forte desejo de obediência ao Senhor. E neste ambiente de oração, de obediência, de contrição, Deus trará o grande despertamento. Aleluia. Glória ao nome do Senhor.
Então, meus queridos, o nosso tempo é limitado, nós estamos encaminhando para o final dessa exposição. E o tópico de número 4, que nos diz: o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Né? O item 1 diz: o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Então, o culto tem que ser feito de acordo com a lei de Deus. Vivemos hoje em muitos lugares, muitos cultos que parecem shows, shows pirotécnicos, né? Precisamos de um ambiente espiritual, um culto onde o Espírito Santo tenha a oportunidade, o ambiente para ele agir, para convencer o pecador, para curar os enfermos, para operar maravilhas. Glória ao nome do Senhor. Então, amados, que Deus possa, então, nesta lição, despertar a cada um de nós, nos preparar para cumprir os seus propósitos na nossa vida, identificar o seu agir e dizer: Senhor, eu quero fazer parte deste glorioso projeto. Vamos orar para encerrar. Eu agradeço ao nosso pastor, presidente, por esta oportunidade e rogo a Deus que ele possa fazer cair os olhos de muitos a cegueira espiritual e dar na mente de muitos cristãos discernimento para compreender os tempos e as eras. Amado Deus e bondoso Pai, te louvo pela tua palavra, te louvo por esta revista, por esta lição. O tempo é de despertamento. É tempo de buscar a tua face, é tempo de buscar a tua presença, meu Senhor. É tempo de andar em retidão diante de ti, ó Pai. É tempo de buscar a tua palavra, de se alimentar, de comer a tua palavra. E é tempo, ó Deus, de clamar por esta nação. Dá discernimento ao teu povo. Dá, meu Deus, despertamento aos indolentes. E vem sacudir, Senhor, os acomodados, para que possam deixar a zona de conforto e migrar para Jerusalém, porque lá é onde tu irás manifestar a tua glória, o teu poder e realizar os teus poderosos feitos. Eu te rogo por esta geração, te rogo pela minha vida, te rogo por esta igreja, por esse ministério, pelo teu povo, e o faço em nome de Jesus. Amém.